empregado doméstico é como se fosse um animal. Existe a meritocracia, então eu consegui por mérito meu. Fala galera ágil, tudo bem? Pessoal, primeiramente eu vim aqui pedir perdão para vocês pelo tempo que eu não pude gravar vídeos. Eu sei que eu estava muito empolgado com podcast, fiz curso, me envolvi muito com podcast, mas tem outras áreas da nossa vida que às vezes a gente tem que abrir mão um pouco de uma coisa para fazer outra, por falta ainda de funcionários, falta de estrutura e tudo mais. Então não dá para mim gravar vídeos, mexer com o marido de aluguel, mexer com todas as coisas que eu mexo e mesmo assim vim fazer podcast. E inclusive que quase todas as coisas que eu faço eu não consigo gravar por falta de ter uma pessoa para poder fazer o conteúdo e tal comigo. Porque a minha esposa trabalha com outras coisas também e também trabalha com eventos. E, meu, às vezes é uma correria assim muito grande e a gente tem que abrir mão um pouco de uma coisa e começar outra. E recentemente também, assim, há um mês mais ou menos atrás, eu sofri um acidente com a minha esposa e machuquei meu ombro, machuquei minha perna, machuquei meu braço e tal. Mas graças a Deus a gente tá bem, ela tá bem. E eu vim aqui primeiramente para pedir perdão para vocês. Infelizmente eu não pude estar gravando vídeos nesses últimos tempos. E eu sei que tem bastante gente que às vezes cobra, não entende e tal. E a gente tá iniciando, a gente tá tendo que conseguir conquistar um público e tudo. Mas infelizmente até algumas pessoas que ficaram para ajudar na questão do patrocínio, não consegui fechar com eles por conta do que aconteceu. Foi um ano um pouco difícil para a gente. No final do ano passado, a gente comprou a moto foi roubada. Depois, a gente sofreu. Antes da moto ser roubada, eu ainda machuquei meu joelho. Não sei se vocês vão lembrar, porque eu cheguei a ter que comentar com vocês aqui. E depois roubaram a moto. Depois eu comprei uma outra moto. E essa moto, a gente sofreu um acidente. Não foi muito ruim, porque assim, a gente não quebrou osso, não quebrou nada. A seguradora da pessoa que fez o acidente com a gente, cobriu. A Tokyo Marine, eu vim até agradecer aqui, porque eles fizeram um excelente trabalho. A seguradora é uma seguradora muito responsável. Não sei se é por causa do seguro que ele tinha ou por quê, né? Mas só que foi uma seguradora que arcou com tudo. Até esses dias atrás ainda estava me mandando mensagem perguntando se estava tudo bem. Ontem mesmo mandou mensagem perguntando se meu ombro estava melhor e tal. Então, assim, foi uma coisa diferente. Eu sou um cara muito crítico de seguradora, de banco, de seguradora, porque eu acho que o Estado que deveria arcar com isso, porque a gente paga nossos impostos e eu gostaria que o Estado arcasse com qualquer tipo de acidente que aconteça ou roubo que aconteça, porque a gente paga pela segurança, mas a gente não tem segurança. A gente paga para se sentir seguro, mas a gente não se sente seguro. Então eu gostaria muito que o Estado fizesse o papel de Estado, né? Quando a minha moto foi roubada, eu até falei, eu gostaria que o Estado visse. Tanto que várias pessoas de vários lugares veio entrar em contato comigo, falando comigo que ia me ajudar, que ia procurar e tudo mais. E para mim não fazer boletim de ocorrência, porque se eu fizesse boletim de ocorrência, eles não iam poder ir atrás da moto. E pessoas que mexem com coisa errada, pessoa que é próprios policiais me falaram, não faça boletim de ocorrência, porque se você fizer o boletim de ocorrência, as pessoas que vão achar não vão poder falar para você onde que tá, porque tem questão do crime organizado lá e tudo mais. E eu falei: "Eu vou fazer o boletim de ocorrência e vou andar 100% nas linhas da Constituição", porque eu acho que eu não tenho e nem posso e nem tenho que esperar que um criminoso ache o meu bem. Eu pago meu imposto, eu pago tudo certinho para que o Estado arque com isso, né. O Estado, a polícia militar prevenir que isso aconteça, a polícia civil achar o bem que aconteceu, porque a polícia militar falhou e tudo mais. Mas infelizmente a gente não teve nenhuma resposta. Esses dias mesmo achamos mais de 500 motos no Jardim Continental, em Guarulhos. Até achei que a minha ia estar lá, não estava, 500 motos roubadas.
Mas infelizmente, graças a Deus, ele deu força e a gente trabalhou e a gente conquistou outro bem. E tudo bem, tá tudo bem até aí. Agora eu vou falar para vocês a questão do porquê eu vim gravar esse vídeo. Porque durante todo esse processo que a gente passou aí, acho que tem uns 4 meses, o que sustentou a gente e o que nos deixou firme foi nosso conhecimento financeiro. Graças a Deus eu sou formado em administração e em TI, e a minha esposa está se formando agora em contabilidade. Então, a gente tem um certo conhecimento sobre educação financeira. E eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem, porque uma reserva de emergência serve literalmente para essas horas, e uma reserva de emergência, um bom cartão de crédito, um, uma, um bom apoio familiar, porque às vezes as pessoas acham que a família é só para fofoca, é só para família ruim, família não presta e tal. E graças a Deus a minha família foi muito apoiadora, meu pai principalmente, o pai da Lailane, eles deram um suporte pra gente, fizeram o que podiam. E graças a Deus, trabalhos também, a gente tem agências que a gente trabalha de eventos que essas agências são agências bem fortes, bem importantes, e a gente teve que abrir mão dos eventos por causa de problemas, e a gente entrou em contato com a cliente foi super tranquila com a gente. Eu gostaria de agradecer um agradecimento especial para a Andrea Branco. Ela é dona da agência Ponto Promo, que assim que aconteceu, a Lai tinha um evento marcado para outro dia e literalmente não ia conseguir ir. E ela deu um jeito, ela ajudou muita gente nisso. Ela fez o que a maioria das vezes a gente não está esperando de clientes, né? Porque ela deu todo o apoio, perguntou como estava e tal. E assim, é o básico que a gente sempre espera que as pessoas façam, mas a maioria das pessoas não fazem, a maioria das pessoas não liga, a maioria das pessoas corta você de próximos eventos. Ah, não, você está sendo ruim, você não quer ir porque está fechando conta marca, está fechando conta empresa. E assim, foi muito interessante, foi um momento agora que a gente percebeu quem é quem, né? A gente percebeu quem que a gente quer do nosso lado, quem a gente não quer. E eu acho que é bem interessante eu falar um pouco sobre isso, sobre a educação financeira. Acho que, graças a Deus, a gente tem um pouco de educação financeira, a gente conhece um pouco sobre reserva de emergência, a gente soube guardar algumas coisas, a gente tem um bom cartão de crédito e isso também ajudou bastante. Relacionamento com o banco, muitas pessoas não falam, né? Eu sou muito crítico de banco até a hora que eu preciso do banco. Eu tenho o Banco Santander e eu tenho um limite muito bom no Banco Santander. Eu tenho um limite de cartão de crédito, de cheque especial muito bom. E esses limites me ajudaram muito. Lógico, depois eu acabei entrando em alguns apertos, porque não adianta você não estar trabalhando, você usar toda a sua reserva, você continuar vivendo, agora você gastando mais com remédio, com alimentações diferentes, com fisioterapia e tudo mais e não poder trabalhar para poder trazer de volta dinheiro. E algumas coisas que a gente tem, não foi bem uma época que deu uma queda. Por exemplo, eu tenho meu livro e eu vendo ele na Amazon e deu uma queda nas vendas. Estava bom, lógico, também estava fazendo vídeo, postando vídeo, falando dele. Trouxe pessoas aqui dentro do podcast para ler, levei ele lá no, na ITEC da Zona Leste, tá lá também, o pessoal de lá tem acesso gratuito também para poder ler, poder conhecer um pouco sobre esse livro. A linha tênue entre a mente, a verdade e a mentira é um livro um pouco filosófico, um pouco político, e é um livro bem interessante. E esse aí também é uma renda que a gente estava tendo, que deu uma queda, graças a Deus voltou agora a subir. E eu vou lançar agora também um outro livro, que esse tempo que eu estava parado eu consegui escrever, consegui parar um pouco, refletir um pouco na vida. E tá vindo um livro aí muito bom, chamado Três Governos, Uma Nova Visão de Mundo. E como todos aqui sabem, eu gosto muito de falar de política, eu entendo muito de política, eu procuro conhecer muito sobre política e político. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que não importa nem quem disse, porque infelizmente no nosso país a gente vive um mundo muito polarizado. E se eu falar quem disse essa frase,
umas pessoas que não gostam dessa pessoa vai falar: "Ah, isso é falso". Ou as pessoas que gostam vai falar: "Ah, foi tal pessoa", e a outra pessoa vai comentar e vai falar besteira, então eu não vou falar quem disse. Mas essa frase é bem interessante, ela fala bem isso, ó: "Não importa se você gosta ou não gosta de política, mas você precisa de entender de política". Por quê? Se você não entender de política, uma pessoa que entende de política vai colocar na sua cabeça o que você tem que fazer. E você vai votar nessa pessoa, e aí o que, que vai acontecer? Essa pessoa vai cuidar dos seus interesses por você. E o problema é o seguinte: ninguém vai querer cuidar dos seus interesses. Quem tem que cuidar dos seus interesses é você mesmo. Então você tem que conhecer em quem você vai votar, por que você vai votar. Não adianta votar numa pessoa porque deu um gás, ou porque deu uma cesta básica, ou porque aumentou um Auxílio Brasil, ou porque aumentou um Bolsa Família. Não existe lado político. Você tem que entender que política é o seguinte: política você tem que entender o que a pessoa vai fazer. Qual é o projeto? Qual é a proposta? O que, que essa pessoa quer? Por que, que ela se candidatou? Por que ela quer se candidatar? Será que não é por causa que a empresa dela está com problema e ela quer simplesmente ter acessos a juízes, a promotores, para poder manobrar aquele problema que tem a empresa, porque tem muitos empresários que têm um monte de projetos que está parado dentro de uma prefeitura, porque um fiscal da prefeitura trancou aquele projeto. E, sinceramente, o fiscal da prefeitura tem mais acesso do que um subprefeito, até do que um prefeito, tá? Porque é complicado. É, eu estou dentro de uma obra aonde que um fiscal foi e paralisou a obra. E esse fiscal é fiscal de carreira. Então, como ele paralisou a obra, e estava tudo legal, tá? Só que mudou um, um código lá da lei. E aí esse fiscal foi lá e paralisou a obra, pedindo 1 milhão e alguma coisa. Só que o empresário, o dono da obra, falou assim: não, não vou pagar de novo, eu paguei há poucos meses e tal. Ah, mas mudou a coisa. Ah, mas eu tenho que conversar com um político, que esse político é um amigo meu e tal. E aí o cara foi lá, entrou em contato com o político, esse político foi lá, entrou em contato com o fiscal, e o fiscal não quis parar. Então, tipo, a força que o fiscal tem é bem interessante, nem eu sabia disso. O fiscal falou: não, não vou assinar. Só vou assinar se ele pagar. Aí o cara deu a opção de pagar com. Eu até acho interessante isso. Uma vergonha muito grande que a gente passa, porque a opção era o seguinte: você pode comprar material escolar para as escolas, para bater no valor da multa. Entendeu? É meio que isso. Ah, você vai lá, compra bola de esporte, compra camisa de esporte, compra livro, compra merenda para a escola, entrega em algumas escolas na cidade, aqui em Guarulhos. Infelizmente, isso está acontecendo aqui em Guarulhos, mas eu acredito que deve acontecer em vários estados e em várias cidades do Brasil. E aí, o prefeito que tinha que arcar com essas coisas, ele não arca. Aí ele mete uma multa no empresário, o empresário vai lá e compra esses produtos subfaturado claramente, que o cara vai comprar um negócio por 30 e vai vender por 60 para abater mais rápido, diminuir o dobro do valor da multa e tal. E ele manda isso para a escola, e aí o prefeito não precisa comprar aquelas coisas na escola. E aí o dinheiro que o prefeito ia usar para comprar aquelas coisas na escola, o que que acontece? Some. E infelizmente é o que acontece aqui em Guarulhos e com certeza é o que acontece em muitas cidades do Brasil. E eu acho triste porque a gente vota num político e a gente espera que ele ajude a população. Porque quando eu vou falar porque bem aberto para vocês, eu sou uma pessoa de esquerda, mas não é porque eu sou de esquerda que eu não acho que tem que ter empresário. Eu sou uma pessoa de esquerda e as pessoas acham que a pessoa de esquerda ela é contra os empresários. Não. Dentro do capitalismo, a gente pode ser de esquerda, pode ser de direita, porque a gente vive dentro de uma democracia, certo? Só que dentro do capitalismo, porque a gente, além de viver dentro de uma democracia, a gente vive dentro de um capitalismo. A gente não escolheu, a gente só nasceu dentro desse capitalismo. E aí algumas pessoas me perguntam o que é capitalismo, o que é comunismo, o que é socialismo, e eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no YouTube, é só pesquisar aí, tá bom? E dentro do capitalismo, o que acontece? O que é importante é o acúmulo de capital. E para se acumular capital, a maioria das pessoas tem que vender.
E para vender, as pessoas precisam de empresas. E para ter empresa, a pessoa precisa de CNPJ. E para ter CNPJ, pessoa precisa de cadastrar na Receita Federal e tal, na própria prefeitura, para criar empresa, para poder vender o produto, para poder acumular riquezas, para poder ter um acúmulo de capital. É bem que é isso que é o capitalismo. E dentro do capitalismo, não tem como você acumular capital sem você explorar. É básico, é tipo, eu não vou conseguir fazer 10 vezes sozinho. Vou? Não vou. Então o que que eu vou fazer? Eu vou contratar algumas pessoas para fazer comigo. Só que eu vou vender a R$ 1.000 cada. E se eu pagar para essas pessoas R$ 1.000, eu não vou ter lucro. Então eu tenho que pagar menos do que eu comprei a matéria-prima, menos do que tira uma parte que eu quero de lucro e o resto eu pago para as pessoas. Isso é literalmente uma exploração. Teoricamente, as pessoas falam, ah, não, mas isso aí é o capitalismo, é assim e tal. Isso é exploração. Isso é literalmente a exploração de uma pessoa para outra pessoa. Eu uso os trabalhos das pessoas, a força física daquela pessoa para mim constituir riqueza para mim e dou um pouco dessa riqueza para essa pessoa para ela sobreviver. É praticamente a escravidão de uma forma mais moderna. E muitas pessoas não falam isso, e quando eu posto vídeos assim, o que acontece? O próprio YouTube derruba meus vídeos, o próprio Instagram não deixa meu vídeo chegar lá e tal. Mas também eu faço os vídeos porque eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de falar com o povo, eu gosto de passar um pouco das coisas que eu conheço. E eu espero um dia que eu tenha a oportunidade de estar com um político, um, um político aqui nessa mesa, conversando com ele, falando com ele, por que que você não cria uma lei que ajude realmente o povo, que ensine uma educação financeira dentro da escola? O que que é que proíbe? Porque eu não conheço nenhum político que realmente fez isso. Eu vi muitas pessoas falando que ia fazer, mas se você ir na escola hoje, nenhuma criança está aprendendo educação financeira. E o pior não é isso, porque hoje existe algumas pessoas dentro da internet que ensinam, teoricamente, a educação financeira, mas a educação financeira que eles ensinam é literalmente você pegar o seu dinheiro e você investir em ações. E aí é onde que está um outro problema do nosso país. Porque quando você investe em uma ação e essa ação valoriza, o seu dinheiro valoriza, mas o valor do PIB do país diminui. É interessante, porque é meio que assim, você aumenta o PIB de outro país. Vamos lá, eu pego R$ 10.000 e invisto em ações da Apple. E aí a Apple vale 3 tri, vai valer 3,5 tri no final do semestre. Tá. Esses 3,5 tri valorizou aí os 5 bilhões aí. 50 bilhões, né? 50 bilhões valorizou. Esses 50 bilhões vai ser dividido para o pessoal que investiu e tal. E aí vamos supor que eu resolva deixar mais 6 meses esse valor na Apple. Tudo que vai valorizando, a Apple é uma empresa o quê? Americana. Então tudo que vai valorizando lá nos Estados Unidos. E se meu dinheiro está valorizando lá fora, então meu dinheiro virou dólar. E se meu dinheiro virou dólar, o que que vai acontecer? O meu país é basicamente isso. O meu país perde PIB, perde produto bruto, o valor. E aí o que acontece? O Banco Central vai lá e faz o seguinte: o Banco Central fala e fala assim: ah, se o país está perdendo o dinheiro, vai gerar uma inflação. Então o que que eu vou fazer para controlar uma inflação? O que que eu faço? Eu vou lá e faço um bloqueio de inflação. Como que é que faz um bloqueio de inflação? Um bloqueio de inflação, o presidente do Banco Central vai lá e aumenta os juros. Então, os juros do país aumenta. E o que é que acontece quando aumenta os juros do país? É essa que é a questão. Porque se os juros tá alto, tudo, as pessoas só falam assim, tudo que você compra vai ter, você compra parcelado, você compra no cartão, você compra financiado, tudo vai ter um juros mais alto, certo? Isso aí tá certo. Mas não é só esse o problema. Se você pegar e entrar aí e pesquisar na internet, você vai olhar. Todos os anos, a dívida pública do país aumenta. E o que é a dívida pública? A dívida pública é o dinheiro que o país pega emprestado com o banco para poder cobrir a inflação. Então, ou para poder fazer investimentos, comprar matéria-prima e tudo mais.
Aí o país vai lá, pega investimento com o banco, esse dinheiro com o banco, e aí para poder pagar o banco, o que, que o país faz? O país aumenta juros, aumenta impostos, e meio que isso, é meio que o banco e o país estão trabalhando junto nessa. Só que o problema é que a gente está pagando um trilhão de juros da nossa dívida. 1 trilhão de juros, literalmente, a nossa dívida deve estar aí hoje em 20 e poucos trilhões. A gente está pagando só de juros, mais a dívida. Então a gente só está pagando juros e a dívida está aumentando. E aí aumenta os juros lá no Banco Central, a nossa dívida aumenta e a gente tem que pagar mais juros. E para a gente pagar mais juros, a gente arrecada mais. Para a gente arrecadar mais, a gente tem que meter imposto. Para a gente meter imposto, a gente tem que ferrar com o povo. E é isso que tem acontecido simultaneamente no Brasil. E não é questão de política, gente. Não é questão de, é o presidente de direita, é o presidente de esquerda, porque isso vem acontecendo no Brasil desde a época de Fernando Henrique. Fernando Henrique foi um presidente de direita. E antes de Fernando Henrique, ainda. Porque o Fernando Henrique, quando ele entrou, ele já tinha colocado o Plano Real. Ele era um ministro e ele foi lá e criou o Plano Real funcionou e o povo apoiou ele entrou, fez um mandato, entrou, fez outro mandato. E desde essa época que criou o Plano Real, a nossa dívida mudou e aí a nossa dívida começou a ser comparada em dólar. E aí a gente criou duas dívidas. A gente criou a dívida interna, que é a dívida dos bancos internos, que é o Banco Central. Uma dívida externa. Aí teve 2001, 2002 ali e tal, onde que o Lula chegou, e o Lula rodou por mais 2 mandatos. Durante esses 2 mandatos do Lula, tinha uma frase muito interessante: a gente pagou a dívida externa do Brasil. E como que a gente paga a dívida externa? A gente pega, aumenta a nossa dívida interna para a gente pagar a nossa dívida externa. Então, em vez de nós dever para lá para fora, a gente vai dever aqui para dentro. E aí o banco daqui de dentro, eles que estão devendo lá para fora agora. Então nós paga para eles e eles pagam lá para fora. Então, teoricamente, na nossa cabeça pareceu que a gente tinha pago a dívida do nosso país, mas a gente nunca pagou a dívida. O país sempre está em dívida, sempre tem dívida. E tudo para funcionar precisa de dívida mesmo. Infelizmente, o Banco Central do Brasil não é do Brasil. Então, o Banco Central imprime o dinheiro. Quando o Banco Central imprime o dinheiro, a inflação aumenta. Quando a inflação aumenta, as pessoas começam a ter menos poder de compra. Quando a pessoa tem menos poder de compra, o, os preços começam a aumentar, né? Porque as pessoas estão tendo menos poder de compra, porque os preços estão aumentando. Os preços aumentando, olha que complicado é, como que é complicado e como eles fazem ser complicado para a gente não entender. O preço aumenta, aí o que a pessoa faz? A pessoa dá benefício. É isso que acontece. O preço do arroz aumentou. Bum. Aí o governo vai lá e dá um benefício pro cara que produz arroz. Aí o cara que produz arroz ganha um benefício e aí ele diminui, ele pega, o governo tem que pagar para ele, vamos supor, digamos que a Camil, a empresa fabricante de arroz aqui bem conhecida do Brasil, vamos dizer que eles produza e venda 2 trilhões de 2 trilhões de toneladas de arroz. 2 trilhões de reais, vamos supor, bem baratinho assim. 2 trilhões de reais. E aí, nesses 2 trilhões, o arroz chega a 20 reais aqui no Brasil. Aí o que, que o governo faz? O governo vai lá e dá um benefício para esse empresário. Fala assim, ó, vamos te dar um benefício de 50%. Então a gente vai recuar o preço do arroz. Aí o que, que o cara faz? O governo não vai injetar os 50% do preço do arroz. O que, que o cara faz? O cara vai lá, não precisa pagar impostos sobre o valor que ele vendeu de arroz. Aí ele é isento dos impostos. Os impostos é mais ou menos 32% do valor de tudo que ele for arrecadar e tal. Então vamos supor que ele já tira 32% e o governo repassa os outros 18% em dinheiro, em espécie para ele. Aí ele compra máquinas melhores e tal, e ele produz mais arroz, e aí ele pode vender mais barato. Teoricamente seria assim bonitinho que funcionaria. Só que quando o governo paga para ele esses 18%, ele pega esse dinheiro e ele vende o arroz por outro preço, mais barato, teoricamente. E aí ainda tem a empresa que repassa o arroz, porque esse aqui é o cara que compra o arroz, ele vai lá e fabrica o arroz. Ele vai lá e revende as toneladas de arroz para quem compra em atacado. Mas aí tem a empresa que é varejista, como supermercados e tudo mais.
essas empresas varejistas, ela precisa de um reembolso do governo também. Por quê? Elas têm o problema com logística e está acontecendo guerra. E o que a empresa vai lá e faz? A empresa vai lá e fala o quê? Ó, governo, tá acontecendo guerra e o preço do petróleo está alto, então a gente está tendo um gasto bem alto com transporte e logística e a gente vai precisar de declarar falência, porque a gente não está conseguindo pagar as nossas dívidas. E aí entra um novo acordo do governo. O governo fica aí por 2 anos sem precisar a pessoa pagar os impostos. A empresa fica sem pagar um bom valor aí que deve para os bancos, os juros, para ela não entrar em falência, porque é uma empresa grande e tal. E no Brasil tem 500 esse ano, 528 empresas esse ano já já fez o pedido de falência. E aí essas empresas não pagam impostos por 2 anos e o Estado fica mais pobre, a empresa fica mais rica, o empresário consegue o quê? Arrecadar mais. Quando o empresário arrecada mais, ele acumula o quê? Capital. Então ele está dentro do capitalismo, ele está jogando as regras do capitalismo. É isso que eu falo para vocês que é capitalismo. Quando a pessoa pensa que capitalismo é bom, o capitalismo nunca foi bom para ninguém. O capitalismo não é bom para ninguém. E é triste ver pessoas pobres pensando que capitalismo é bom. Ah, o capitalismo é a única forma que eu tenho de chegar um dia lá e conseguir alguma coisa. Não é. O capitalismo é a única forma que você tem de continuar sendo explorado por empresários ricaços, bilionários, que vai acumular cada vez mais capital para poder falar na revista de lá de Nova York que ele é o cara que mais arrecadou dinheiro no último ano, enquanto muitos dos funcionários dele não tem lugar nem para dormir, nem casa, nem nada. Entendeu? Muitos dos funcionários estão se matando ali 12, 13, 15 horas e infelizmente é assim, né? Porque essa pessoa não está lutando o suficiente. Eu lutei, por isso que eu consegui. É esse o discurso, é um discurso de a gente conseguiu porque a gente lutou. A gente conseguiu porque existe a meritocracia. Então eu consegui por mérito meu. Só que não é mérito dele, não é mérito de ninguém. Na verdade é uma falha que o Estado teve no passado. E essa falha veio recorrendo de ações em ações, de tempos em tempos, até chegar aqui. E hoje muitos de nós ainda passa sofre por conta dessa falha. E foi uma falha de assim que acabou a escravidão, na verdade a falha começou em ter uma escravidão, porque imagina que desumano, um ser humano escravizando o outro como se fosse bicho. Isso é muito desumano e isso eu vi na semana passada, semana retrasada, se não me falha a memória, uma reportagem dizendo que os Estados Unidos foi o único país que votou contra que a escravidão foi a pior coisa, pior catástrofe que já aconteceu na humanidade. Foi os Estados Unidos que foi o único país a votar contra. E logo depois ele pegou uma imagem de um escravo, que tem até um filme do Smith que fala sobre esse escravo, que é o homem chicoteado, alguma coisa assim, que tem um monte de marcas de chicote nas costas. E falou que aquela imagem, que foi uma imagem que mostrou e que mudou muito a visão da população em relação ao que era realmente a escravidão. Eu vou até colocar essa imagem aqui no meu podcast, porque eu acho que essa imagem é uma imagem muito forte, é uma imagem que a gente não pode deixar ela de relembrar. Eu vou ter que deixar ela aí para vocês verem. Acho que é Homem Chicoteado. E essa é a história do capitalismo, né? Os Estados Unidos foi o único país a votar que a escravidão não foi a pior coisa que o ser humano já fez. Tipo, não, escravidão não era tanto problema ser escravo. Usar um homem como se ele fosse um animal, estuprar as mulheres e fazer coisas absurdas com crianças, matar pessoas que tinham deficiência, porque elas não iam me gerar lucro, ia só me gerar despesas e tal. É, é assim, algumas pessoas têm uma imagem
que a escravidão não afeta a gente até o dia de hoje. E a escravidão, ela realmente ela afeta a gente até os dias de hoje, porque muitos lugares não dá oportunidade para a pessoa porque elas são negras, muitos lugares não dão oportunidade para as pessoas porque elas são pobres, tá? Muitas pessoas, muitos condomínios de luxo não aceita a pessoa que vem da pobreza, porque é um preconceito ainda tão grande que a pessoa veio da pobreza, ela não faz parte da realeza, ela não pode fazer parte daqui. Porque você veio da favela, você vai chegar aqui, você vai fazer barulho, você vai incomodar os vizinhos com suas roupas diferentes, seu estilo diferente. Infelizmente, isso tem hoje, acontece no dia de hoje, dentro de Alphaville, dentro do condomínio de Alphaville. Tem um MC aí, o MC Rariel, falando sobre. Tem um podcast dele falando sobre os preconceitos que ele sofreu, e tem vários outros MC. Tem a lei anti-Oruan, que olha o nome da lei, gente, conhecida como lei anti-Oruan, porque dizendo que o Oruan incita as pessoas a entrarem para o mundo do crime, porque canta música contando a realidade da favela onde que ele nasceu. Gente, é literalmente assim, ó. Como o cara nasceu na favela, ele não tem direito de cantar, ele não tem direito de falar, ele não tem direito de ser famoso, ele não tem direito de nada, ele é pobre, ele é miserável, ele tem que estar dentro da favela, ele tem que estar trabalhando no CLT, ele tem que estar em um regime 7x7, ele tem que estar sendo escravizado, ele tem que estar trabalhando só para comer e dormir, para morar de aluguel e para comer e dormir, ele não pode. O cara que nasce pobre, ele tem que morrer pobre. Esse é o discurso da direita do Brasil, esse é o discurso de quem é a favor. Meu, esse aqui é literalmente o discurso. Você é pobre, você nasceu pobre, você tem que morrer pobre, você não pode vencer. E se vencer, vai ser um ou outro. E vai ser por meritocracia dele, e não porque teve direitos. Não tem que ter direito porque é pobre. Pobre não tem direito, pobre não merece ter direito, pobre merece ser pobre merece sofrer. Pobre merece sair na chuva para ir trabalhar. Pobre merece pegar ônibus lotado para ir trabalhar. Pobre merece o pior que a humanidade pode servir ao pobre, porque é isso que o pobre merece. Esse aqui é literalmente o discurso que a direita faz para nós que somos pobres. E se a gente quiser continuar sendo pobre, é só continuar votando na direita. Não precisa se preocupar, só vota na direita. Não importa de quem, vota na direita. Pode ser no Renan Santos, pode ser no Flávio Bolsonaro. Não importa, vota na direita porque você vai continuar sendo pobre. Ah, mas eu votei na esquerda a vida toda e eu continuei sendo pobre. Você continuou sendo pobre, mas um monte de gente não. É a mesma coisa que eu vi o Lula falando com, acho que foi a Simone Tebet ou foi a Soraya. Alguém falou assim para ele, foi uma mulher candidata à presidência da República, falou: eu não vi esse país que você descreve no seu discurso. Eu não vi. Ele falou: você pode não ter visto, mas a sua empregada doméstica viu. O seu porteiro viu, o seu jardineiro viu, o seu motorista viu, o cara da classe baixa ele viu, entendeu? Você não pode não estar vendo. Você não pode não estar vendo as mudanças porque talvez você não queira. Porque o cara ser pobre e ser de direita é a pior burrice que tem. Pior burrice, tudo bem, você pode escolher o lado que você vota, porque a gente vive numa democracia. Só que você está prejudicando você mesmo e as pessoas que você diz que ama. Porque você está impedindo que essa. Olha só que interessante. Eu vou deixar aqui um vídeo do Bolsonaro falando que ele é um vídeo dele. Eu fui o único parlamentar que votou nos dois turnos contra assim, todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Maldade? Não entendo que é maldade. Então, quanto mais direitos você quer dar para alguém, pior fica. A votar que uma empregada doméstica não tenha registro. Foi literalmente isso que ele falou, mas esse final aí, mas basicamente é isso que ele queria dizer. Empregada não tem que ter direito. Empregada tem que chegar, limpar a casa e sair. Empregada tem que morar no quartinho dos fundos. Um monte de casa aí em Alphaville, Morumbi, né? Que tem um quartinho no fundo para os empregados. Não é isso? Não tem um quartinho? Ah, mas o quartinho daqui tem liquidificador, tem micro-ondas, o cara pode comer lá e tal. Ele não é da família, por que eu vou deixar ele dormir aqui do lado? Por que eu vou pagar um hotel? Eu faço um quartinho no fundo, ele dorme lá.
E aí ele não precisa voltar para casa, não precisa voltar para a família dele, porque ele é um animal, ele nem precisa de família. O animal não liga se você deixar ele separado do pai. Um cachorro não vai ligar se você separar ele da outra cachorra. Só vai ligar quando ele estiver no cio. E aí a gente leva ele lá e ele faz, né? Um empregado doméstico é como se fosse um animal. Não é esse o discurso? Não é esse o discurso. Empregado doméstico tem que morar na casinha dos fundos, igual a casinha dos cachorros. É isso que eu vejo. Não sei se vocês não veem. É igual nos eventos. Aqui, ó. Isso aqui é roupa de evento, ó. Calça preta, blusa preta para você não aparecer, tá? É para você não aparecer. Você tem que estar lá para servir, mas você não pode aparecer. Você não pode ir com tênis branco, você não pode ir com um boné, ou você não pode ir com um bigodinho meio bonitinho, com a barba bem feitinha e tal. Você tem que estar lá, mas você não pode aparecer. As pessoas não podem nem reparar que você esteve lá. É, isso lembra o quê? Ah, é porque meus clientes, eles são exigentes e meus clientes, eles são de um jeito que não dá para explicar. Se meu cliente não gosta nem de falar com o serviçal. Eu já ouvi isso dentro dos eventos. Meu cliente não gosta nem de falar com o serviçal. Meu cliente, ele é empresário, ele é de outro país, que sei lá o quê, e ele não gosta que ninguém fale com ele. Então, quando ele chegar, é para vocês ficarem quietos com a mão aqui para frente, olhando para frente, não encara, não olha para ele. É, meu amigo, é assim que a gente vive dentro dos eventos, tá? E às vezes as pessoas não falam. Tem uma agência que eu nunca mais trabalhei para ela, então eu vou falar. Olha o que aconteceu. Eu fui fazer um evento de uma seguradora. E até por isso deu um pouco de ódio. É uma seguradora que também não tem nada a ver com isso, mas eu fiquei com muito ódio por causa disso. Que ela contratou uma das piores agências e essa agência vai lá e me contrata. Primeiro, o evento ia começar um horário. Eles me pediram para chegar 3 horas antes. Beleza, cheguei 3 horas antes. 3 horas antes. E o evento ia começar 2 horas da tarde. Então, se você chega 3 horas antes, você tem que chegar 11 horas no lugar. Se você chega 11 horas, você não vai ter almoçado, certo? E se você não almoçou, então é bem provável que você tomou café bem cedo para você pegar um transporte de 2 horas para chegar no lugar. E foi bem isso que aconteceu. Eu tomei café bem cedo, saí 2 horas mais cedo da hora que eu tinha que chegar, para eu poder chegar no local 3 horas antes do evento começar. E aí, quando eu cheguei no evento, 11 horas da manhã, eu tava morrendo de fome. Mas eu não podia ir almoçar, porque eu já tinha dado entrada. E aí você dá entrada, e aí eu tinha que ficar de pé, tá? Não podia sentar, esperando alguém me falar onde que eu ia trabalhar. Isso aconteceu aqui em São Paulo, no distrito, ali onde faz o samba, lá é onde tem o carnaval, a Embi. Aconteceu lá no Embi. A seguradora contratou essa agência e essa agência fez isso com a gente. E eu sou um pouco bocudo e eu falei. E aí, tipo, 3 horas antes, cheguei, eu tive que ficar de pé, 3 horas de pé direto até eles me chamarem para ir, para iniciar o evento. E essas 3 horas, eu comecei, não, a gente precisa sentar. Comecei a conversar com o pessoal, não é certo a gente ficar 3 horas de pé esperando alguém da agência vir falar com a gente aonde a gente vai trabalhar. A gente precisa comer, a gente precisa sentar. Isso é desumano, isso é errado. Eu fiz vídeo, gravei, postei no Instagram no dia e tal. Ainda não tinha o, o Agicast. E aí eu fiquei revoltado. Mas aí eu comecei a ouvir o depoimento das pessoas. E sabe o que, que as pessoas estavam me falando? Ah, isso é normal. Eles tratam a gente como bicho, é normal. Eles tratam a gente como lixo, mas isso é normal. É, e a paga era R$ 150. 12 horas de trabalho, R$ 150 e sem almoço. E olha só, para piorar, essa empresa ela ia dar um churrascão para os funcionários. Eu não sei se eu posso citar o nome da empresa aqui para depois não ter dor de cabeça, mas ia dar um puta churrasco lá e tinha um monte de churrasqueira de 3 metros de largura, assim, com um monte de carne, um monte de linguiça, um monte de frango, coração e tal. E imagina eu, tomei café 7 horas da manhã, saí 8 e pouca da manhã de casa, cheguei 11 horas no local e já era 2 horas da tarde.
Imagina como eu estava com fome e o cheiro de churrasco vinha forte. E aí eu falei assim: "Cara, isso é muito errado, velho, eu não vou aceitar isso, mano. Eu vou trocar ideia com os caras que tá fazendo churrasco, eu vou falar com ele que a gente precisa de se alimentar aqui". E eu fui e conversei, eu falei: "Mano, a agência contratou a gente e tal, tem como vocês liberar uma porção ali pra gente e tal, pra galerinha ali? É só 20 e poucas pessoas e tal". Aí tinha metros de carne de churrasco. O cara falou: "Mano, tem, mano, vocês estão aonde?". Eu falei: "Mano, tá todo mundo ali e tal". E aí ele foi lá e liberou umas porção, né, colocou nas vasilhas um pouco de churrasco, assado e tal. Falei: "Mano, desde cedo sem comer, né, e tal". E aí quando estava chegando, a cliente veio: "Não, não, vocês não podem comer, vocês não podem comer, você é louco, você quer prejudicar a gente, vocês não podem comer". Ah, mas por quê? A gente ganhou, a gente tá com fome. Não, a gente vai dar um jeito de arrumar umas marmitas para vocês, mas não come isso não, porque se vocês comer, o proprietário vai falar que você está se alimentando do buffet deles e vai cobrar mais e tal. É literalmente escravidão. Literalmente escravidão. A gente vive na escravidão.